Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Aristóteles dizia que sábio é aquele que ordena todas as coisas. O sábio ordena a sua vida e dá o devido valor a cada coisa. Então, o verdadeiro sábio é o santo, porque o sábio, o santo, ordena tudo para Deus e dá o valor a cada coisa, isso é claro, diante de Deus. O sábio, o santo, ordena bem o tempo que dá à sua família, o tempo que dá ao seu cônjuge, o tempo que dá ao seu chefe no trabalho, o tempo que entrega a César. Ou seja, o santo dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ordenar a nossa vida passa por isso. O salmista diz: ensinai-nos a contar os nossos dias. Esse contar os dias significa exatamente saber o valor de cada momento, o valor do tempo. Nós, hoje em dia, queremos ter tempo para muitas coisas e, ao mesmo tempo, gastamos muito deste tempo em coisas inúteis ou em coisas superficiais e fúteis, coisas efêmeras. Quanto tempo nós gastamos com redes sociais? Quanto tempo nós damos para o celular? E às vezes, 1 hora no domingo parece algo pesado demais para entregar para Deus. 7 dias na semana, quanto tempo nós damos para Deus? Então, o sábio é aquele que ordena todas estas coisas. Há tempo para tudo debaixo do sol, vai dizer inclusive o Eclesiastes. Tempo de plantar, tempo de colher, inclusive tempo de morrer. Há tempo para morrer também, porque vai chegar o nosso momento de morrer. E é exatamente sobre essa realidade que a liturgia de hoje trata. Esse é um dos temas dos novíssimos. Nós chamamos de novíssimos, algo que hoje talvez não seja tão pregado, os novíssimos. Mas os novíssimos são as realidades últimas. Em latim, novíssimo quer dizer exatamente essas últimas realidades, as coisas mais novas, ou seja, as últimas feitas. Então, os novíssimos são a realidade da morte, o juízo, teu juízo particular que você vai enfrentar assim que morrer, o céu, o inferno, o purgatório. Isso que nós chamamos de novíssimos. Essas verdades da nossa fé que são tão essenciais para a nossa vida e para que nós vivamos bem esse nosso tempo que nós temos. Nós precisamos levantar e entender que o Senhor nos chama a trabalhar na sua vinha para que nós caminhemos para o céu. Nós precisamos levantar e entender que hoje pode ser o último dia da sua vida. Como é que você viveu esse dia? Quantas vezes você pensou na tua salvação eterna? Durante essa semana, faça essa reflexão. Quantas vezes você pensou na sua salvação eterna? Veja, essas são realidades que precisam estar encarnadas, essas verdades precisam estar encarnadas em nós. Padre, eu sei que eu vou morrer, eu sei que todo mundo morre. Talvez você até enfrentou recentemente o luto, talvez ainda esteja enfrentando o luto de algum ente querido e saiba, esses dias mesmo eu enterrei alguns dos meus paroquianos, algumas minhas paroquianas, umas velhinhas, Eu sei de uma delas que dizia, antes de morrer, eu estou nas mãos de Deus, já aceitando a realidade da morte. Nós precisamos pedir para Deus a graça de ter uma boa morte, de fazermos bem essa passagem, de na hora que nos encontrarmos nesse momento, nós aceitarmos e pedirmos e fazermos de tudo para estarmos unidos a Ele nesse momento, em estado de graça. Então veja, ensinar-nos a contar os nossos dias é entender a nossa limitação, entender a nossa vida limitada. Uma experiência que nós podemos fazer, pensar, refletir no nosso dia, é exatamente a realidade da hora de dormir. A hora de dormir é, de certa maneira, uma experiência de morte. A igreja propõe para todos os católicos, no final do dia, antes de dormir, fazer um exame de consciência. Como é que foi o meu dia? E se eu dormir e não levantar mais?
Como é que foi o meu último dia? Como é que eu vivi ele? Né? Eu vou guardar algum arrependimento de talvez não ter dado a devida atenção para a minha família, para alguém? Às vezes acontece isso, né, nos enterros. Filhos, às vezes, né, tristes, né, se sentindo culpados porque talvez não deram atenção ali para a mãe, para o pai, né, não estavam com eles ali no último momento, né, sendo que poderiam estar, né, se não podia, não tinha condições, paciência, mas poderiam estar e às vezes preferiram outras situações, né. Então veja, para que a gente leve a nossa vida sem arrependimentos, a melhor coisa que nós fazemos é entender que este pode ser seu último dia. Por isso eu preciso viver bem. E viver bem significa viver em Deus, viver na vontade de Deus. Então, nós temos aqui essa parábola aqui do rico, e é interessante, porque é a parábola de uma pessoa só. Não sei se vocês repararam, não tem mais ninguém na parábola, é só o rico, né? Não tem outra pessoa, né? Ou seja, é o meu dinheiro, né? São os meus bens, a minha colheita, né? Os meus celeiros, né? O meu trigo, né? E por aí vai. E quando ele vai falar alguma coisa, você pensa, ele vai falar com alguém, né? Não, ele vai falar com ele mesmo. Meu caro, né? Meu caro. Só quem é caro para ele, ou seja, precioso, é ele mesmo, né? Veja a realidade desse homem, que é sozinho, né? Isso é verdadeira solidão, né? Isso é verdadeira solidão. Essa realidade de um homem sozinho, que vive somente para si mesmo, né? E o Senhor diz, Deus chama ele de louco. Louco. Ainda hoje te pedirão a tua vida de volta. E para quem? Para quem vai ficar tudo isso? Né? É o velho ditado, né, de que caixão não tem gaveta. Não adianta, você não vai levar nada, né? Mas olha só que o Evangelho começa com uma discussão familiar. Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Olha que interessante, né? Isso aqui acontece ainda hoje, infelizmente. Está lá a família, todo mundo em paz, todo mundo feliz, né? Confraterniza no domingo, se reúne, morreu alguém. Acabou a família. Acabou a família não por causa do luto, acabou a família porque depois que enterrou, começa a briga pela herança. É triste isso, né? É triste isso. A gente fala porque a gente escuta, tá? A gente escuta essas coisas. Eu não estou brigado com meu irmão, com meu parente lá, porque eu cuidava tanto do meu pai, agora ele quer pegar tudo. É injusto, né? Cadê meus centavinhos? Eu quero. Veja que o Evangelho começa com isso, e Jesus vira e diz assim: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os teus bens? Por que esse homem vai atrás de Jesus? Porque Jesus era um rabino, né? Para o povo lá, ele era um rabino. Então, né, Jesus tinha uma autoridade. Se Jesus virasse e falasse, olha, divide aí com o teu irmão, né? Então ele tem que dividir. Mas veja que Jesus ele vai além, ele vê como que, né, como que esse homem, que essa pessoa, não disse se é homem, se é mulher, né? Como que essa pessoa, provavelmente é um homem, né? Vê como que ele está apegado a isso, e ele vai dizer, ei meu filho, calma aí, tem algo mais importante. É o que São Paulo diz na segunda leitura, olha, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. A vossa vida está escondida em Deus. A verdadeira vida está escondida em Deus. A vida que mais importa começa depois desta. E esta vida importa exatamente por causa desta outra. Quando nós morrermos, nos espera um juízo imediato, instantâneo, né? É imediato, não tem uns dias assim não, tá? É na hora da morte, naquele instante, um juízo. E espera você ou a eterna salvação ou a eterna danação. Ou a eterna alegria diante de Deus, cantando a misericórdia dele eternamente, com os santos, com os anjos, que tanto nos querem bem, que tanto nos desejam no céu, ou, né, a tristeza, os tormentos eternos do inferno, onde os demônios que tentaram você durante essa vida vão te torturar. Então veja, nos espera esse juízo. E o que nós temos que fazer para que nós, né, gozemos dessa alegria eterna?
nossa união com Deus, ajuntar tesouros diante de Deus, ser rico diante de Deus, principalmente, não diante dos homens. Ser rico diante de Deus. O que é essa riqueza diante de Deus? As virtudes, né? As boas obras, principalmente a caridade. Alguém rico de verdade, alguém caridoso. Alguém que a gente olha e vê que, cara, essa pessoa é boa mesmo. Não é nem fingimento mesmo, essa pessoa é boa mesmo, né? É bom estar na presença de alguém assim, né? A gente se alegra, né? Se você é ímpio, se você tem malícia, essa pessoa te incomoda, né? Essa pessoa te incomoda, porque ela é boa, ela te incomoda. Mas se você está se esforçando para ser bonzinho, está se esforçando para ser bom, você vê uma pessoa muito boa, você se alegra, você quer estar até junto com ela. E você fala, essa pessoa é rica, né? Então veja, essa alegria aqui de estar unido a Deus. Nós precisamos perceber o itinerário que a liturgia tem feito conosco nesses dias. Veja, vou voltar lá no início, olha alguns domingos atrás, a parábola do bom samaritano. O Senhor queria nos ensinar a maneira de nós nos relacionarmos com pessoas que são desconhecidas. Quem é o meu próximo? Né? O fariseu pergunta, o mestre dali pergunta. E Jesus responde com a parábola dizendo de certa maneira assim, olha, a pergunta não é quem é meu próximo, você que deve se aproximar. Então, a maneira de nos relacionarmos com quem nós desconhecemos. Depois, o Senhor, no outro domingo, o Senhor coloca lá Marta e Maria para nos ensinar exatamente essa virtude, da acolhida, esse acolhimento, a capacidade de hospedar, de receber os outros. Ou seja, essas pessoas que são mais próximas a mim, Marta, Maria e Lázaro, eram os amigos de Jesus. Sempre que Jesus ia a Jerusalém, ele ficava lá na casa deles. Eram aquele grupinho assim um pouco preferido, sabe? Entendeu? Por quê? Porque era o lugar onde ele se sentia mais à vontade. Então Jesus tinha assim os prediletos dele, Até São João diz isso, o discípulo a quem ele amava, Então Jesus tinha os prediletos dele. Não quer dizer que ele não amava as outras pessoas, o Senhor nos amou a todos, pessoalmente, Então veja, a maneira de nós nos relacionarmos com quem é próximo a nós, Então Marta e Maria vão nos ensinar isso. Domingo passado, o Pai Nosso, a oração, a maneira de nós nos relacionarmos com Deus. E hoje o Senhor quer colocar essa realidade aqui, a forma correta de nós nos relacionarmos com as criaturas, com as coisas. E de que maneira e qual é essa maneira? Possuir as coisas, e não ser possuído por elas. Tem gente que, não é que a pessoa é dona do celular, o celular que é dono dela. Tem gente que não é que ela tem a rede social, não, é a rede social que tem ela. De tanto que ela a escraviza, de tanto que ela aprende ali. Aquilo foi feito para nos viciar. As redes sociais foram feitas para isso, entendeu? Eles estudaram a psicologia humana, os gatilhos que tem aí na sua cabecinha, que fazem você ficar viciado nas coisas. Eles estudaram isto e projetaram aquilo ali pensando nisto. Tem documentário explicando, tem documentário das próprias pessoas que criaram as redes sociais, ajudaram na criação, dizendo, olha, nós fizemos estudando psicologia para poder prender as pessoas nisso. Para quê? Para vender coisa. É interessante, você está aqui falando de panela, daqui a pouco aparece no teu celular lá a panela, Porque eles estão escutando você. É assim, Isso não é teoria da conspiração, isso é claro, a gente sabe já, Então veja, possuir as coisas, usá-las, não ser usado por elas. O Senhor disse, dominai toda a criatura. É para você ser senhor das coisas e não escravo delas. Então aí encontramos o discernimento para nós termos a nossa relação saudável com as criaturas, com as coisas. Então eu tenho o carro, eu não sou o maluco lá do carro que, meu Deus, se arranhar um pouquinho eu já fico desesperado, já acabou meu dia. Meu Deus, se ela caiu, pronto, meu Deus do céu, quebrou meu iPhone, e agora? Então, cara, esse trem, Então, veja, possuir as coisas e não ser possuído por elas. A verdadeira pobreza, meus caros, dá liberdade para nós. Nós podemos ter as coisas sem problema, mas nosso coração não está preso a isso, pelo contrário, nosso coração está em Deus. Por isso que São Paulo fala, olha, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. Então, é importantíssimo que nós
né, para que nós tenhamos esse coração desprendido das coisas terrestres e apegado às coisas do céu, nós meditemos sobre a morte. Sobre a morte. Né? Padre, não fala de morte, pelo amor de Deus, é muito triste. Padre, é domingo, vamos falar de coisa feliz. Né? Não fala de morte não, que atrai. Né? Eu sou do Nordeste, né? Tem essas coisas assim, né? Essas não fala de morte não, que atrai. Né? Sou do Piauí, né? Para matar a curiosidade de alguém aí. Né? Então, veja, isso é superstição, tá? Se você falar de morte ou não falar de morte, ela vai vir do mesmo jeito. Né? Não adianta, tá? Isso é superstição. Então, não caia na superstição, por favor. Né? A realidade da morte deve ser meditada por nós. Amanhã é dia de Santo Afonso Maria Ligório, grande santo, doutor da igreja, grande confessor. E ele, ensinando aos diretores espirituais, né, aos padres que são diretores espirituais, ele dizia assim, olha, quando, né, seu dirigido lá começar a ter uma vida de oração, né, verdadeira, a primeira coisa que você deve fazer é colocá-lo para meditar sobre duas coisas. A primeira é a meditação sobre a morte. A segunda, a paixão do Senhor. As duas coisas. Por quê? Porque nós vimos aqui no Eclesiastes a realidade do homem sem Deus. É isso aqui, ó, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Olha, de que aproveita o trabalho do homem debaixo do sol? De que aproveita? Veja, a realidade do homem sem Deus é isso aqui. A realidade do homem sem esperança na vida eterna, sem esperança na ressurreição, é isto aqui. É esse negócio aqui meio depressivo mesmo, que a gente fala, que a gente acha, né? A gente olha para o Eclesiastes, meu Deus, que tristeza. Né? Mas é isso aqui a realidade do homem sem Deus. Veja, você trabalha, depois você morreu e acabou. Né? Se você não acredita na vida eterna, é isto. Simplesmente acabou. Aí não tem sentido, de fato. Então, meditar sobre a morte é encarar esta realidade, mas, ao mesmo tempo, meditar sobre a paixão do Senhor, que nos salvou e nos libertou desse fim tão trágico. Né? O Senhor que abriu o céu para nós com a sua morte e ressurreição, né? E nos dá essa possibilidade, né, de eternamente gozarmos a alegria do céu. Então, o Eclesiastes é muito interessante por isso. Né? Ele coloca a realidade do homem sem Deus, é isto aqui. Né? Tudo é vaidade, tudo é passageiro. O Eclesiastes ainda diz em outras passagens, não há nada de novo debaixo do sol. Vê que é a imagem de alguém entediado com o mundo, com a realidade. Entediado. Não há nada de novo debaixo do sol. Mas veja, com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, se é a paróquia da ressurreição, né? Então veja, com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer para o Eclesiastes, que é Salomão que escreve esse livro aqui, sim, Salomão, sim, né? Algo novo debaixo do sol, o Senhor nos abriu o céu, nos dá a possibilidade da eterna alegria com Ele, da vida com Ele. Mas se nós nos apegarmos a estas realidades aqui que o Eclesiastes fala, esquecermos do céu, nós vamos perder o céu para sempre. Então, duas coisas que devem fazer, se você quer ser um bom católico, você quer de fato ter uma vida espiritual, sabe? Não é só essa coisa de vir na missa no domingo e pronto, cumprir o preceito, está aqui Jesus meu tempo, está pago, tchau, até semana que vem. Se você quer ir além disso, ser um bom católico, ser fiel de fato, ter uma vida espiritual, rezar, comece meditando sobre os novíssimos, de modo especial a realidade da morte e a paixão do Senhor. Tem um livro muito bom de Santo Afonso Maria Ligório, né, chamado Preparação para a Morte. É muito bom você começar por ali. Todos os dias de manhã, lê uma meditaçãozinha, não custa nada, é 5 minutos. Lê aquela meditação, né, e reza com aquilo ali, reza com aquela meditação ali que foi feita pelo santo, né, para que você tenha essa verdade da fé iluminando todo o seu dia, né, todo o seu dia, quando você for trabalhar, né, entender que o teu trabalho deve ser santificado, deve ser ofertado a Deus. Quando você for estudar, entender que os teus estudos devem ser uma busca de Deus, porque é a busca pela verdade, né? Quando você for descansar, teu lazer, né, entender que aquele lazer é momento de repouso e também, de certa maneira, de entregar aquele momento para Deus. O descanso é dom precioso de Deus. O Senhor descansou no 7º dia. Entender que quando você estiver com a sua família, aquele momento com a sua família deve ser momento propício, né, para conduzir, né, estes teus familiares para o céu. Né.
ser momento de fato, de alegria que conduz para o céu. Não uma alegria puramente mundana, né? Não uma alegria puramente humana, né? Mas sobrenatural, né? Então, muitas coisas poderíamos dizer aqui deste evangelho e das leituras de hoje, que de fato é muito rica, né? Mas procuremos então, né, pensar, meditar, né, sobre a realidade da morte, né? Não se preocupe, se você meditar sobre a realidade da morte, né, isso não vai apressar a morte, entendeu? A morte, ela não é um ser pensante, não é igual ao demônio. O demônio é um anjo, né? Então ele tem razão, tem inteligência, tem vontade, entendeu? Se você chamar o demônio, ele vem. Esse pessoal aí das seitas aí satânicas, né, dessas religiões africanas aí, né, que chamam orixá e tudo mais, eles estão chamando os demônios. Aí eles vão mesmo, né? Agora a morte não, meu filho. A morte, ela não tem uma inteligência, né? A morte é uma realidade, né, da nossa vida, entendeu? Então, se você falar de morte, não vai trazer morte, entendeu? Pode ficar tranquilo, né? Não se perca nessa superstição. Mas é importante, por quê? Para que você valorize cada instante da sua vida que está passando, seu tempo que está passando, entender o valor do tempo. É isso que significa quando o salmista diz: ensinai-nos a contar os nossos dias. É nos ensinar o verdadeiro valor do tempo. Santo Afonso, de novo, o padre cita muito Santo Afonso, né, que é o meu santo de devoção, um dos meus preferidos, né, tem me ajudado bastante. Então, Santo Afonso, ele diz, né, em uma das suas meditações, ele diz que as almas condenadas no inferno, né, dizem assim: ah, se eu tivesse mais uma hora, mais 10 minutos, né, eu poderia me arrepender, né, se eu tivesse mais uma hora. Assim são as almas condenadas, o arrependimento daquele tempo que se foi e não volta mais, né? Então veja, isso é muito sério, né? Tudo depende, né, de como você vai estar naquele instante final da sua vida. Se você se preparou bem para a morte, você não vai ficar maluco, apegado. Já foi até desenganado pelo médico, mas aí está lá a pessoa lá lutando a todo custo para permanecer viva, sendo que já foi até desenganado pelo médico ali. Às vezes os médicos erram, é fato, às vezes Deus vai lá e faz um milagre, né? Bendito seja Deus. Mas, né, a gente tem que aceitar a realidade, né? Então, achei muito bonito, né, porque uma das minhas paroquianas recentemente falecidas, né, ela dizia exatamente isso lá no seu leito de morte, né, de câncer, tal, mãe de câncer. Ela dizia: não estou nas mãos de Deus, né? Pediu lá os sacramentos, né? O padre foi lá, deu os sacramentos. É assim que a gente deve fazer, né, quando chegar o nosso momento. E também quando chegar o momento das pessoas próximas a nós. Tem familiares que ficam enganando a pessoa. O médico já desenganou. Você não precisa virar para a pessoa que está enferma e dizer: ei, você vai morrer, tá? Não é assim, né? Mas virar e dar um bom conselho. Qual é o bom conselho? A pessoa está ali no hospital, enfermo. Olha, seria bom chamar o padre, né, para dar a unção dos enfermos. Não quer dizer que a pessoa vai morrer, né? A unção dos enfermos é para assistir a pessoa naquele momento de dor, para curar a alma dela, que é o mais importante. Então, dá esse bom conselho, né? Mas aconteceu já de pessoas, eu já lidei com esse tipo de realidade, né, de famílias que estavam ali tão desesperadas, preocupadas para salvar a vida daquela pessoa, que nunca chamou o padre. Aí a pessoa ficou inconsciente, né, nem era batizada. Aí queria que o padre fosse lá batizar. A pessoa já tem 30 anos, não queria saber de igreja, né, e nunca foi lá, né. Aí eu perguntei assim: mas você nem falou, né, quando a pessoa estava indo ser internada, você nem falou lá para a sua filha, né, que, filha, vou chamar um padre, pode ser? Né? Não, a gente estava tão preocupado, padre, com as outras coisas, a gente nem pensou nisso. Aí agora, quando já estava inconsciente, já desenganada, aí tem que ir lá, né? Ah, não, agora tem que chamar o padre, né? Sendo que poderia ter assistido ali antes, né? E a pessoa nem era batizada, nem ia para a igreja. Como é que o padre vai chegar lá e batizar a pessoa inconsciente desse jeito, né? A gente tem que respeitar a liberdade da pessoa. Agora, se os familiares tivessem falado assim: ei, filho, né, não era bom chamar o padre para dar unção, não era bom chamar o padre, que pronto, já seria um sinal de que a pessoa, né, quer, né, a graça ali, quer o sacramento, né? Então veja, a gente precisa ter os olhos fixos em Deus
e sermos iluminados por essas verdades da nossa fé. Nós vamos enfrentar a morte, nós vamos enfrentar um juízo, nós vamos prestar conta dos nossos atos, entendeu? Vamos prestar conta disso. Então, como é que eu me preparo? Dentre muitas coisas, vida de oração, buscar crescer nas virtudes, principalmente, esteja em estado de graça. Se você pecou mortalmente, se confesse. Tem gente que passa anos sem se confessar, correndo o risco de morrer e ir para o inferno, porque está em pecado mortal. Na nossa arquidiocese tem tantos sacerdotes, não falta padre para atender confissão, não falta, está entupida essa diocese, graças a Deus, bendito seja Deus. Agora sábado que vem vai ordenar mais de 8 ainda, Então, se não falta sacerdote para atender confissão, incomoda a gente, pode incomodar, a gente está aí para isso mesmo, Mas não fique sem se confessar, não fique guardando pecado mortal, não existe isso. Ah, não, só tem um pecado mortal, vamos juntar mais. Não existe isso, pecado mortal não é balinha não, gente. Não é moedinha para a gente ficar juntando, que a gente junta as moedinhas, bota lá no carrinho lá para pagar os estacionamentos públicos, do povo. Pecado mortal não é moedinha não. Um pecado mortal leva você para o inferno. Então, pecou mortalmente, se arrependa, firme propósito de não voltar mais a pecar, desejo de fugir das ocasiões, obviamente, se arrependa, se confesse. O Senhor está sempre disposto a nos perdoar. Isso é o mais importante. Aí a pessoa passa lá 3 anos, 5 anos sem se confessar, podendo, tendo padre aí a rodo, aí a gente puxa os padres no rodo, assim, na nossa arquidiocese. Tem lugar, gente, que o padre passa uma vez a cada 3 meses. E aqui essa paróquia tem 2 padres. Então não tem justificativa. Tormenta os padres, incomoda mesmo. É isso aí. Então, que nós nos preocupemos com a nossa salvação eterna. De novo, por último, dizia Santo Afonso, o negócio da salvação eterna, ou seja, o que é o negócio? A preocupação, A preocupação da salvação eterna é a mais importante e a mais negligenciada pelos cristãos, infelizmente. Que nós coloquemos o nosso coração no único necessário. Veja, tudo é tirado aqui do rico, tudo é tirado. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em